O senhor aceitaria ser o candidato do PSDB? Olha, Fabiola, se eu quisesse simplesmente ser candidato a presidente, eu tinha opção para isso no momento que me foi ofertado por outros partidos políticos a condição de ser candidato, né, para a presidência da República. E eu não troquei de partido, o que demonstra a minha disposição de ajudar a construir uma solução para o país. Essa é a minha preocupação, não a de ser candidato a presidente. Nesse momento, há uma discussão do PSDB com outros partidos, com o MDB, né, com o Cidadania, com quem nós temos a federação formada aí em processo de formação, e o mais importante é que haja um entendimento entre esses partidos políticos. Então, eu confio nos nossos dirigentes partidários que estão com essa incumbência de fazer a articulação. O governador João Dória fez um gesto importante que merece o respeito de todos. Ele reconhecer as condições adversas de uma campanha não diminui o legado dele, né? Acho que isso é importante também aqui ser dito. Ele tem uma contribuição ao longo deste tempo em que ocupou funções públicas como prefeito, como governador, como pré-candidato do PSDB, uma contribuição à política nacional que entendo bastante positiva. E agora, ao anunciar essa disposição, esse entendimento de que esta candidatura não está viabilizada neste momento, por uma série de circunstâncias, isso não tira a importância dele neste processo. Então, a discussão se dá no PSDB, com a participação também em conversas com outros partidos, na federação que temos com Cidadania, e eu não estou aqui na política e nesse processo para dividir, eu estou aqui para somar, para construir juntos a solução. E nesse momento os meus olhos estão voltados especialmente ao meu estado do Rio Grande do Sul, uma vez que a gente superou desafios importantes. Aqui o Estado tinha um problema nas suas contas, equilibramos as contas, recuperamos capacidade de investimento, e eu estou cuidando de garantir que a sucessão aqui no nosso projeto seja exitosa, tenhamos garantia de continuidade, não de retrocessos aqui no Rio Grande do Sul. É nesse processo que eu estou focado e eu vou contribuir, tanto quanto os nossos dirigentes partidários entenderem que eu deva no processo nacional também. Agora, governador, o senhor é um político muito cuidadoso com as palavras. O senhor repetiu aqui algumas expressões que utilizou numa postagem que fez ontem nas redes sociais, assim que o Dória anunciou a saída da disputa. O senhor se absteve de dizer uma frase que está nessa postagem. O senhor falou do legado, do Dória, que não diminui o gesto dele. Na sua postagem, o senhor disse que o gesto do Dória favorece a unificação da terceira via, agora sob a liderança de outro partido. Essa foi a expressão que o senhor utilizou. Dá a sensação de que o senhor considera que o cabeça de chapa agora vai ser outro, vai ser do PMDB, já é a Simone Tebet. Mas, com todo o cuidado que o senhor tem aqui com as palavras, fica sempre a impressão de que o senhor vai ajudar, dá a impressão de que lá na frente, antes da convenção, de julho, agosto, se lhe chamarem, o senhor vai. Objetivamente, qual é o papel que o senhor espera desempenhar? Não, eu entendo, Josias, que o gesto que foi feito ontem pelo governador João Dória vai na direção essa do entendimento com outro partido político, sim, né? No caso, o MDB. Acho que se o gesto fosse para dentro do partido, ele teria manifestado isso, né? Teria manifestado com clareza de que o movimento que fazia era para dentro do próprio PSDB. Não entendo que o movimento tenha sido esse, entendo que o movimento foi para a composição sob liderança de outro partido. Então, agora há que se assentar a poeira para que haja entendimento. Essa discussão toda que se faz no PSDB, na busca pelo entendimento entre partidos que compõem a chamada terceira via ou dentro desses partidos de centro, chame como quiser, é tida como algo de dificuldades de entendimento, mas, na verdade, é própria de partidos que não têm dono, né? O PT tem dono, o Lula. Se o Lula comanda, a gente acompanha isso acontecendo. Não? Se o Lula disser que quer juntar com esse, que quer juntar com aquele, que quer desse jeito, que quer de outro, ele manda no partido, né? Essa é a realidade. Do lado do Bolsonaro também há um comando ali por parte do Bolsonaro,
esses são partidos que têm dono, que acabam sendo conduzidos por essas figuras. No nosso caso, há processo de discussão, de debate, Olha, nesse de processo conversas para entendimento. Nesse processo é muito curioso, governador, porque, assim como o João Dória, o senhor diz, o movimento foi para fora, mas ele não disse em nenhum momento, nós agora apoiaremos a candidatura de Simone Tebet. O senhor tampouco disse isso. O que eu queria saber do senhor é que se o senhor acha que neste processo ainda há espaço para discussão de nomes, ou se considera que já está solidificada essa alternativa pela Simone Tebet. Acho que a Simone acaba tendo a preferência nas discussões, acho que é natural isso, mas não é algo consolidado, o partido tem que discutir isso, e aqui não estou colocando isso numa condição de que, ora, vamos tentar reverter para que seja outra pessoa, é no sentido de que todo entendimento político, um partido político, existe com a expectativa de, sim, ter o poder de exercer a liderança de um projeto. Acho que é natural isso, especialmente do PSDB, que teve candidatos em todas as eleições desde a redemocratização. Agora, não quer dizer que precise ter nessa, pode discutir com outros partidos, no caso o MDB, mas a gente precisa discutir um projeto, afinal, sobre o que vamos nos unir, né? Em torno do que vamos nos unir, em torno de que projeto, para representar o quê, uma vez que seja feita uma aliança, de que forma que ela será conduzida, que participação que terá o PSDB. Existem as questões dos palanques regionais, existem outros temas que precisarão vir à discussão. Então, de maneira alguma, a retirada da candidatura do governador João Dória, que, mais uma vez, insisto aqui, é um gesto importante de entendimento das circunstâncias eleitorais que a gente está vivendo, não significa imediata adesão a uma candidatura ou outra, e nem a assunção dessa candidatura significa que se vai trabalhar imediatamente outra alternativa. Agora tínhamos uma candidatura estabelecida. Este candidato retirou a sua candidatura, entendeu que as circunstâncias eleitorais eram adversas. Vamos sentar, discutir, temos uma alternativa posta à mesa dentro do centro, que é a candidatura da Simone, e vamos discutir com absoluta serenidade, tranquilidade, esse processo de aliança, principalmente sobre o projeto. O senhor está à disposição do partido, caso seja convocado? Tanto quanto qualquer outro filiado do partido está à disposição, tenho certeza disso. Nós temos qualquer brasileiro filiado a um partido político que não esteja exercendo mandatos executivos, que estejam aí aptos ao processo eleitoral, estão disponíveis, mas, neste momento, insisto, eu estou debruçado sobre o meu estado, o Rio Grande do Sul. No momento que eu fiz, há cerca de um mês, um movimento nessa direção, eu fiz uma carta, apresentei ao governador João Dória, ele era o candidato estabelecido ali pelas prévias, ele tinha esta vontade, essa disposição de ser candidato, manifestada já, ele era o candidato. Agora ele retirou a sua candidatura. Vamos discutir internamente. Agora, quando o senhor fala que está focado no seu estado, até uma pergunta muito objetiva ao senhor. Há alguma possibilidade de o senhor concorrer à reeleição aí no seu estado? Também é uma decisão que será coletiva aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos o governador Ranolfo, que era meu vice-governador, parceiro leal nesse projeto, é uma bela opção para representar o nosso projeto também. A decisão sobre a representação do projeto que a gente tem aqui vai ser coletiva, do PSDB e dos partidos que compõem a nossa aliança. Eu estou focado em garantir que não haja retrocessos. Há populismo à direita e à esquerda rondando o Rio Grande do Sul, e eu vou trabalhar para que não haja qualquer espaço para que o Rio Grande do Sul volte a ser um estado de conflitos e que possa manter a paz que nós construímos, não por absoluta convergência em todos os assuntos, mas por exercer a divergência de forma respeitosa, como eu acredito que a política deva ser feita. Então vamos perguntar de outro jeito. O senhor não descarta concorrer à reeleição? Quando eu renunciei ao mandato, Fabiola, eu disse, a renúncia me abre todas as possibilidades e não me retira nenhuma. Todas as possibilidades estão na mesa, inclusive a de não concorrer a nada, se for o caso, e o entendimento de que eu deva participar nos bastidores, ajudando. Eu faço política com sentido de missão, eu não tenho nenhuma aspiração pessoal que se sobrepõe a um desejo de fazer uma política que entregue resultados, que seja de convergência, de entendimento, para ajudar o país a retomar serenidade, e no caso do meu estado, a garantir que
a serenidade com que a gente tem exercido aqui o governo se mantenha pelos próximos anos. Governador, o senhor é um político jovem ainda e parece muito improvável a essa altura. Evidentemente que a eleição muda muito, né? Pode mudar muito, mas parece improvável que um candidato articulado, uma candidatura articulada nesse momento tenha a capacidade de subir como um foguete, de tal modo a ameaçar essa polarização que está posta aí entre Lula e Bolsonaro, né? Eu queria lhe perguntar se o senhor acha que um político jovem como o senhor faria um papel na sucessão presidencial, projetando o PSDB, que hoje está numa situação muito complicada, para disputas futuras. Se seria importante, a seu juízo, que o PSDB participasse desse processo com esta visão de preparar o partido para futuras disputas. O que não quer dizer que tenha que ser com o meu nome, Josias, mas eu entendo o teu ponto. O PSDB, de fato, passou, ao longo dos últimos anos, por momentos difíceis, né? Passou por crises envolvendo aí o que a política nacional vivenciou, e é legítimo que o partido também busque o protagonismo. Mais uma vez, insisto, agora essa não é uma eleição comum, né? Essa eleição que nós temos agora pela frente não define apenas o próximo governo por 4 anos. Acho que, em certa medida, define que tipo de política que o Brasil terá e que tipo de sociedade que teremos até, eu diria, porque há debates do ponto de vista civilizatório, de respeito à democracia, respeito às instituições, respeito às pessoas. Há um conflito estabelecido, um enfrentamento de povo contra povo que não pode ser tolerado, não está... É próprio da democracia termos eleições para debater de que forma o governo atuará na economia, se privatiza ou não privatiza, se vai ter uma inflexão maior em determinados tipos de programas sociais ou em outros. Isso é próprio de uma eleição. Não essa tentativa de exterminar adversários, de eliminar outro grupo político como se fossem inimigos. Não é uma eleição qualquer que a gente está vivenciando aí pela frente. Eu vejo, sim, a possibilidade de uma candidatura alternativa crescer, porque as pesquisas indicam isso. Há muita rejeição aos candidatos que polarizam. E o PSDB tem que manter, na minha visão, a sua aspiração ao protagonismo, o que é absolutamente legítimo, mas também lidar agora, nas próximas semanas, nas conversas políticas que vai ter, com humildade para reconhecer que, se houver outra liderança em outro partido político que possa melhor exercer, neste momento, nas circunstâncias eleitorais que a gente está vivenciando, a liderança desse processo, desse projeto político, com humildade reconhecer isso e dar o seu apoio, como tantas vezes foi apoiado por outros partidos nos seus projetos. Então, muita serenidade, tranquilidade para conduzir agora, nessas próximas semanas, esse processo para a decisão que vai se dar em julho. Em julho nós temos as convenções que definem formalmente, mas o processo político que vai definir, ele deve acontecer ao longo dessas próximas semanas. Aliás, tem reunião marcada no dia 2, é isso, né? Foi marcada para o dia 2 ou 3, é isso? A reunião da executiva que seria hoje? Eu não sou membro da executiva, Fabiola, então eu não estou ainda por dentro. Mas vai ser o personagem principal da reunião, Ô, governador, um outro ponto que eu acho que esse o senhor vai poder falar mais claramente, quero ver. Com a saída de Dória, o PT se animou com a possibilidade dos tucanos apoiarem Lula. Qual é a possibilidade disso acontecer? O senhor, por exemplo, apoiaria Lula logo num primeiro turno? Vamos lá, Fabiola. Não tem essa possibilidade de apoiar Lula logo no primeiro turno. Nós temos divergências profundas do ponto de vista programático para o país, né? Aliás, eu tenho visto aí até agora que o PT tem conversado até lá com os fundadores do Plano Real. Que bom, por um lado, que faça esse exercício, né, de buscar finalmente compreender o que é bom para o país. Por outro lado, que atraso que provocaram para o Brasil, né? Porque não assinaram a Constituição, não apoiaram o Plano Real, foram contra concessões, tudo aquilo que os outros tentaram fazer sempre foram contra. Depois, no exercício do poder, mudam as suas posições, o que mostra que é um projeto político de poder também, não interessado exatamente em ajudar o país. Então, a liderança do PT, ela exerce o poder sempre em função
do seu projeto político de poder e não de efetiva contribuição com o país. Isso é diametralmente oposto ao que eu penso da política, ao que eu penso como a política deva ser exercida. Estou aqui dizendo, o PSDB tem que saber apoiar, tanto como tantas vezes buscou apoio. O PT não tem essa capacidade. O PT não admite ser coadjuvante num processo político, né? Eles gostam de parceria apenas se forem para receber apoio, não para dar apoio. Isso acaba sendo um entrave a qualquer tipo de apoio ao PT, sem dúvida nenhuma, além de um programa diferente do ponto de vista econômico e de pensamento de futuro. Agora, numa entrevista que concedeu a nós aqui numa sabatina, o governador Dória, o ex-governador Dória, ele fez uma distinção entre Lula e Bolsonaro e chegou a dizer que não haveria, na opinião dele, razão para não manter um diálogo com o Lula. Ele acha que o Lula valoriza ou expressa valores democráticos que o Bolsonaro não valoriza. O senhor faz esse tipo de distinção ou não equipara os dois personagens? Olha, não admitir que Bolsonaro possa continuar governando, né, não significa desejar a volta de Lula. Então, eu respeito o Partido dos Trabalhadores, digo aqui, temos divergências muito fortes do ponto de vista programático, de forma de fazer política, mas não vejo no PT, de certa forma, um exercício da sua prática no governo de extermínio de adversários, embora, né, é importante dizer, sempre também atuaram buscando, sim, destruir opositores. Aconteceu isso com diversas personalidades políticas, inclusive do PSDB, o próprio Arthur Virgílio, o senador Tasso Gereissati, foram assim vítimas de frontal ataque do PT nas suas bases eleitorais para tirá-los da vida pública em determinado momento, entre outras questões, outros momentos que aconteceram. Agora, mais uma vez eu insisto, é claro que nós estamos num debate político, diante de um debate político eleitoral que virá pela frente, que não é apenas sobre que governo teremos, mas é um pouco também sobre que sociedade que vamos construir pela frente. Eu vou colocar todos os meus esforços onde eu possa ajudar para garantir que haja uma alternativa. Não querer que Bolsonaro siga não pode significar simplesmente admitir que volte Lula. E nós vamos ter que viabilizar uma alternativa para o Brasil. Esse é meu foco, meu esforço. O Bolsonaro, lá em 2018, substituiu o PSDB num dos polos da política brasileira. O PSDB vinha polarizando com o PT nas eleições presidenciais, sempre foi assim, desde o processo de redemocratização, e o Bolsonaro substituiu o PSDB nesse papel, como que atraiu para si o eleitorado de centro-direita, que votava no PSDB. O senhor chegou a fazer algum tipo de reflexão sobre o movimento que realizou lá na eleição de 2018, o senhor, o Dória também, que encostaram as suas candidaturas no Bolsonaro? Acha que foi um erro? O senhor chegou a avaliar isto? Hoje se arrepende de ter feito isso? Josias, nunca associei a minha candidatura de Bolsonaro, nunca encostei a minha candidatura na do Bolsonaro. Isso não é uma verdade. Acho que porque, como aconteceu com o Dória em São Paulo, talvez até como a imprensa nacional tenha talvez acompanhado menos a eleição no Rio Grande do Sul, não tenha clareza de que quem encostou a campanha no Bolsonaro aqui foi o meu adversário no segundo turno. Ele fez o equivalente ao Bolsodória, foi o governador Sartori, que era candidato à reeleição, que fez aqui o Sartonaro. Eu fiz uma declaração de voto com críticas fortes, inclusive, à posição do presidente Bolsonaro na forma como fazia política. Mas a eleição de segundo turno é uma eleição plebiscitária. Você escolhe um em relação ao outro. E, naquele momento, o outro candidato, né, representava um projeto político que, até aquele momento, tinha, além de escândalos de corrupção muito graves, um projeto econômico que tinha quebrado o Brasil. É importante lembrar disso. O projeto econômico do PT, especialmente no final do primeiro mandato do Lula, todo o seu segundo mandato, né, e depois aprofundado no governo Dilma, foi o que levou
naquela matriz econômica, na nova matriz econômica que eles criaram lá sob Guido Mantega, levou o país a quebrar. Em 2015 e 2016 tivemos a mais profunda recessão da economia brasileira da história. Nunca tivemos 2 anos de recessão econômica até então, como tivemos naqueles 2 anos de 2015 e 2016, com um desemprego a 14 milhões de desempregados e uma série de problemas para o Brasil. Então, entendia que não podiam voltar ao poder e, por isso, estava dando o meu voto. Mas não associei, não apoiei, não pedi votos, não fiz campanha, dei um voto e externei publicamente o meu voto, como cada brasileiro deve fazer o seu voto. Eu fiz o meu e, claro, que eu entendo que a gente vai precisar discutir agora, por isso mesmo, o movimento ao centro. Disso não se arrependeu. Acho que se eu tivesse dado o meu voto ao Haddad, e se Haddad tivesse vencido, talvez aqui vocês estariam me perguntando, diante talvez de novos escândalos de corrupção que o PT protagonizasse, ou de um novo problema econômico, se eu me arrependia do voto. Eu exerci o voto naquelas circunstâncias, naquelas condições, para que o PT não voltasse. E por isso está muito claro para mim que nós temos que trabalhar nesse momento, nessas eleições, por uma alternativa, Talvez o que se mostra aí, você falou, o Josias, sobre o movimento dos polos. O PSDB era um polo que antagonizava o PT. Nós fomos a um outro extremo agora, com o Bolsonaro. O que nós precisamos é, nesse movimento que alguns acusam como pendular na política, voltar a política para o centro. O PSDB não tem ausência de posição, não é centrão, não é querer ficar bem com todo mundo, é simplesmente poder exercer um programa econômico que foque em retomada da economia, em estabilizar a economia para que a gente possa ter uma inflação sob controle, crescimento econômico, sem precisar passar por cima de ninguém. Tem uma preocupação também neste momento, e a gente vê alguns líderes políticos também falando sobre isso, analistas, sobre as recentes ameaças do presidente Bolsonaro ao nosso sistema eleitoral, alguns falando de receio de um golpe, caso ele perca. Eu queria saber a sua análise a respeito disso e se, com essa questão da ameaça que existe à democracia, se o senhor vê que existe essa ameaça, essa possibilidade de golpe, num caso como esse, seria o caso de apoiar uma candidatura que defenda a democracia, E aí, nesse caso, é o que alguns dizem, que por isso Lula, Não que fosse o melhor, mas por isso Lula, para evitar um golpe, para evitar alguma ameaça maior à democracia. Como é que fica nessa questão? Sem dúvida nenhuma, a democracia é um valor fundamental, da qual nós não podemos arredar, e o presidente Bolsonaro não tem apreço pela democracia, isso está muito claro, Ataca todos os espaços de contestação. Eu insisto, acho que a gente já falou aqui outras vezes, mas vou insistir. Democracia não é apenas a oportunidade de ganhar a eleição, de ser votado e de votar, é também a necessidade de que o eleito conviva com a contestação. E essa contestação se expressa em diversos espaços que se abrem no próprio Congresso, que tem os seus partidos, que tem os seus deputados e senadores, para fiscalizar o governo, para contestar o governo, no judiciário, onde podem se estabelecer ações judiciais que contestam ações do governo, e temos um Supremo Tribunal Federal e uma estrutura de um poder judiciário estabelecido. Temos uma divisão dos poderes com outros entes, com governadores, com prefeitos. Essa distribuição de poderes também é uma forma de nós termos uma democracia que tenha um balanço, o que contrabalanceie esse exercício do poder. A imprensa, que livre, deve poder também exercer as suas críticas, e depois, nas urnas, a oportunidade do voto. Tudo isso é contestado pelo presidente. Ataca o Congresso, ataca o Judiciário, ataca a imprensa, ataca governadores e prefeitos, e, diante da perspectiva de ser contestado pela população nas urnas, ataca as urnas. Então, o presidente não convive bem com a democracia. Isso é um grande problema para o Brasil e, sem dúvida nenhuma, não pode ser tolerado. Então, diante dessa situação, no mínimo, a alternância no poder pode ser algo que resguarde as instituições para o Brasil. Nem por isso significa que desejemos e que possamos simplesmente nos resignarmos aqui com a volta de um governo que não foi bom,
que criou problemas tanto econômicos quanto políticos, porque Bolsonaro é resultado de uma política feita pelo PT de forma divisiva, né? O PT sempre fez a política do nós contra eles, ricos e pobres, uns contra os outros. E nessa forma de exercício do poder pelo PT, é que se criou terreno fértil para que surgisse Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma disso. É por isso que não posso simplesmente achar que contra Bolsonaro aceitemos qualquer coisa, inclusive Lula, porque não vai curar as feridas. Eu acredito numa política que seja capaz de cicatrizar feridas e não de aprofundar as feridas existentes, e acho que tanto Lula quanto Bolsonaro vão aprofundar feridas de uma divisão que não serve ao interesse dos brasileiros. Governador, o senhor disse que está voltado aí para o Estado e está preocupado em preservar o projeto que iniciou aí no Rio Grande do Sul. O que eu lhe pergunto com que horizonte de prazo o senhor trabalha para definir se o seu papel político será exercido no Estado ou no cenário nacional. O senhor disse que nas próximas semanas vamos ter definições aí, não é? Tem muita coisa em aberto, o PSDB vai ter candidato, vai indicar o vice da Simone Tebet. Quando o senhor decidirá se o seu jogo será estadual ou nacional? Com que horizonte o senhor trabalha? Olha, Josias, é lá a partir de 20 de julho que acontecem as convenções, mas como eu disse aqui para você, as convenções servem para formalizar o que a política tenha construído anteriormente. Não dá para chegar na convenção, ou pelo menos não é desejável que se chegue às convenções com pendências políticas ainda. É importante buscar o entendimento antes. Por isso, eu trabalho agora aí com esse mês de junho como definidor dessas articulações. Eu diria que ao longo das próximas semanas, não vou cravar um prazo aqui, mas eu tenho confiança aí de que ao longo das próximas semanas a gente tenha um encaminhamento político. A gente está intensificando essas conversas. Eu sou muito a favor aí de abrir espaço para novas lideranças, abrir para minha vice-prefeita, quando eu fui prefeito, não concorri à reeleição, e sou muito favorável a esse surgimento de novas lideranças. Tem que dar espaço, por isso que até eu não tenho assumido assim esta posição de um protagonismo no processo político aqui, tenho colaborado, discutindo, para que se dê espaço ao surgimento de novas lideranças. Eu estarei apoiando e buscando construir um entendimento com os partidos políticos que estão na nossa base aqui de governo. Mas tenho confiança de que talvez na primeira quinzena de junho a gente tenha definições. O senhor aceitaria ser o vice da Tebet, se essa for a possibilidade? Não estou trabalhando com essa perspectiva, não, né? Como mais uma vez eu insisto, acho que aqui no Rio Grande do Sul eu preciso ajudar a garantir neste que é a sexta população do Brasil, a quarta economia, né? O nosso estado tem uma história política aí, um dos estados que mais deu presidentes ao Brasil, sempre teve no protagonismo da discussão política nacional, para ajudar aqui neste espaço, nesse estado que considero importante para o país, um bom caminho para que esse centro democrático se apresente com força. Então, a eleição nacional não se dá apenas pela formação de chapa nacionalmente, se dá também pelos palanques regionais, se dá pelo trabalho nos bastidores. Eu entendo que, nesse momento, a minha maior contribuição pode ser a de garantir que o Rio Grande do Sul não caminhe também para essa polarização nacional, e eu vou dar todo o meu esforço nessa direção aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria perguntar para o senhor também